Então, para fazer o tempo de empresa, o processo é o mesmo. Vamos localizar aqui a coluna data de admissão. Aí vai habilitar aqui a opção de data hora. A gente vai selecionar aqui idade. E vai criar. Opa, deixa eu voltar aqui que eu estava numa etapa anterior. Aí, agora sim. Então, vou vir aqui e selecionar a idade. Ele vai criar, ó, idade 2. Só que não é idade para gente, isso é tempo de empresa. Vou até fazer melhor. Vou colocar aqui, ó, tempo em dias, tá? Para a gente não é interessante ter essa informação, né? Tempo em dias. A não ser que você queira, talvez, ter um contador ali, sei lá, você quer ter um painel onde você vai contando os dias que o funcionário está na empresa. Aí você pode fazer uma brincadeirazinha, né? Talvez colocar lá, quando você selecionar, filtrar o funcionário, aparecer há quantos dias ele está na organização e assim por diante. Mas normalmente o que eu faria? Eu subscreveria essa informação, ou seja, eu já transformaria em tempo de empresa em meses ou anos, dependendo do tipo de informação que eu quero analisar. Então, ao invés de eu fazer a próxima etapa, que seria o totalizador desses dias, eu fazer aqui em adicionar coluna, eu faria aqui em transformar, porque ele não criaria uma nova coluna, ele já manteria essa coluna, tá? A gente não fez isso aqui em idade, poderia ter feito também. Depois a gente pode excluir, inclusive, essa coluna aqui, que ele vai manter a idade, o cálculo da idade, sem pesar tanto o nosso conjunto. Então, vamos fazer aqui, ó, tempo em dias. Ele habilitou aqui a duração. E aí, eu vou escolher aqui o total de anos, tá? Eu poderia escolher, por exemplo, o total de meses. Mas não tem a opção mês aqui, né? Ó, não tem. Não tem o total de meses. Como a gente faria para ter o total de meses? Primeiro, eu vou fazer aqui o total de anos. Ele vai me dar aqui uma fração, ó. Então, esse funcionário aqui tem 1,36 anos de empresa, mas não é o que a gente quer, né? A gente quer aqui, na verdade, tempo de empresa. E eu quero enxergar isso em número de meses, por exemplo. Não quero aqui uma fração de anos, eu quero número de meses para eu poder depois segmentar lá o tempo de caso, o tempo de retenção por anos. E aí eu quero ter por número de meses, porque se tiver um ano e 11 meses, eu quero considerar até 2 anos. Se tiver 2 anos e 8 meses, eu quero que ainda esteja na faixa de 2 a 3 anos. Mais ou menos isso. Dá para fazer com número decimal? Dá para fazer com número decimal. Mas eu quero ter em meses. Como eu faria? Se eu clicar aqui, ó, em total do ano acumulado, que é a etapa que ele criou para somar aquele número de dias e criar ali o nosso tempo de casa, eu quero. Note o que ele está fazendo aqui. Ó, se a gente olhar a fórmulazinha, ele está pegando a duração e dividindo por 365. Hum, Se eu estou dividindo por 365, ele está me dando a fração em anos. Se eu dividir por 30, então, que é a média de dias que a gente tem no mês, o que ele vai fazer? Ele vai me dar em meses. Então, por exemplo, esse funcionário aqui, ele está na empresa 16 meses. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Ele foi admitido em 8 de julho de 2020. Nós estamos aqui em novembro, então ele tem agosto, setembro, outubro, novembro. 14, 4 meses e mais um ano. 12 meses mais 4, 16. E mais um pouquinho de fração aqui, né? Ó, 16. Então tá certinho. E aí a gente pode converter para número inteiro, para a gente ter aqui o número exato. Vou fazer isso na primeira etapa, né? Na última etapa. Ó. Notou que quando eu tentei fazer entre etapas já existentes, ele dá um aviso para ver se a gente tem certeza para acabar não estragando o nosso projeto. Então, vou clicar aqui em número inteiro. Beleza, agora ele me deu o número de meses arredondado, lógico, que esse funcionário está na organização. Embora a gente possa fazer aqui dentro do Power Query, mais à frente no curso a gente vai aprender a fazer isso em DAX, que é muito melhor, muito mais performático. Mas aqui é para mostrar que mesmo sem nenhuma fórmula, a gente consegue criar um dashboard muito legal, bem bacana e que realmente vai trazer informações que são estratégicas para a empresa, sem criar fórmulas, tá? Então já temos as duas colunas que nós precisávamos. Total de tempo de empresa desse colaborador e a idade dele também. Vamos fazer o seguinte: eu vou voltar aqui na idade inserida, no total de anos inseridos, eu vou excluir ó, a da idade. Por quê? Deixa eu excluir aqui também o total alterado.
Aí, voltou a funcionar. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Na minha coluna idade aqui, onde eu inseri lá a idade, nessa etapa aqui, eu vou, na parte de transformação, eu vou fazer a duração para total de anos, para a gente não ter uma nova coluna criada, tá? Deveria ter feito lá atrás, eu vou corrigir agora esse erro, beleza? Então agora a gente diminuiu em duas colunas, né? Eu vou na mesma etapa aqui de tipo alterado, aproveitar que eu já alterei uma coluna, vou alterar a outra também. Eu fico na mesma etapa com as duas informações alteradas. Então agora a gente tem a idade, tempo de empresa. Então agora a gente já pode ir lá para o Power BI, levar essas informações lá para o Power BI e começar a criar o nosso dashboard. Para fazer isso, basta vir aqui em clicar em fechar e aplicar. Eu tenho a opção de só aplicar, de só fechar e aplicar. Normalmente é usar sempre essa primeira opção aqui, fechar e aplicar, e ele vai voltar aqui para o Power BI já com as informações criadas para a gente poder manipular elas. E aí a gente vai começar a construir o nosso headcount.